Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos juntas para mais um áudio do livro Despertar da Leoa. Venha, transforme seu mundo, se levante, da Lisa Beveri, da editora Chara. Nós estamos então unidas nesse estudo e hoje nós estamos entrando no áudio 25 e nós vamos continuar nossa leitura. Vamos lá? Então, como seria um derramamento? Para explorar isso, precisamos primeiro conhecer o significado da palavra espírito. Espírito possui 4 significados diferentes. O primeiro é força. Sob essa definição, encontramos as palavras coragem, caráter, vontade, poder, fortaleza, fibra moral, sabedoria, determinação, audácia, coração e entusiasmo. O versículo a seguir é um exemplo do Espírito derramado como coragem e força física. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, Sansão, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Juízes 14:6. Tudo bem, esse é um exemplo radical. Não é exatamente a imagem do Espírito descendo em forma de uma pomba. Um exemplo do Espírito como sabedoria e fortaleza moral seria esse: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías 11:2. E também cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. E ainda o Espírito derramado como capacidade e habilidade e enchido o Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, Êxodo 31:3. Por último, eis um versículo que representa o Espírito como um coração. Dá-lhes um só coração, Espírito novo porei dentro deles. Tirarei de sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, Ezequiel 11:19. Então temos a segunda definição principal de espírito, e ela se encontra sobre a palavra alma. Sob esse título estão as palavras ser interior, força vital e essência. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o suportará? Provérbios 18:14. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. A definição seguinte de espírito é espectro, fantasma, aparição. Tenho plena certeza de que essa não é a que precisamos pesquisar. E por último, o espírito é definido como sensação, atitude, humor, tendência e atmosfera geral. Você talvez já tenha ouvido as pessoas dizerem que há uma boa sensação ou um espírito em um lugar. Elas não estão falando de um fantasma ou de uma pomba, elas estão falando de uma atmosfera ou de uma expectativa. Muito provavelmente, no cenáculo antes do primeiro derramamento, quando as pessoas estavam em concordância e reunidas em um único lugar, havia uma atmosfera, um humor e um espírito que dava boas-vindas e honrava tudo aquilo que Deus desejava fazer. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Assim que vemos o Espírito promovendo uma atmosfera de liberdade na qual as pessoas podem receber de Deus, você provavelmente percebeu que eu não defini Espírito como o dom de línguas. As línguas não passam de uma das manifestações ou evidências da presença do Espírito Santo, mas as línguas não são toda a expressão do Espírito Santo. Ao longo da Bíblia, vimos que o Espírito Santo ser demonstrado em muitas das maneiras mencionadas. O Espírito revestiu Sansão de poder com força sobre-humana e assim ele derrubou um templo sobre os filisteus. Elias correu mais que a carruagem do rei. A coragem de Deus veio sobre Gideão e ele reuniu um exército sem armas para derrotar os seus opressores. Por meio do poder do Espírito, Débora, uma mulher sozinha no deserto, levantou uma força de guerra para acertar as contas com o opressor inimigo de Israel. Pelo poder do Espírito, Jesus demonstrava o caráter de Deus em todo lugar por onde ia e a todos a quem encontrava. E então vimos nós. A Bíblia diz que em nossos dias os corações iriam vacilar e fraquejar por causa do medo. Como esse medo debilitante será vencido? Talvez a resposta seja um derramamento da coragem de Deus. Por estarmos em um período de restauração profética, às vezes as pessoas podem ver o que está no horizonte, mas repetir ou dizer isso parece artificial ou forçado. Algumas de vocês podem ter tido encontros com o mover profético no passado que pareciam um tanto estranhos ou simplesmente totalmente errados.
Bem, vamos falar claro. Deus está atrás de mais do que uma posição do corpo de Cristo ou de um grupo de pessoas com títulos. Ele está atrás de pessoas que têm o seu coração. Somos proféticos simplesmente em virtude do tempo em que nascemos. Não é porque frequentamos um seminário, mas porque, assim como Samuel, frequentamos o nosso Deus. Não há nada de errado com um seminário. Apenas o fato é que Deus é maior do que qualquer seminário. Deus nunca aprendeu ou pretendeu que o espírito fosse exclusivo, reservado para elite ou limitado. Ele pretendeu que a criação e as visões e sons proféticos abrissem nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir e nossas bocas para falar e nossos corações para entender. Correndo o risco de simplificar excessivamente o profético, quero lhe dar algumas diretrizes que reuniu ao estudar meu profeta favorito Isaías. Desde o princípio de seus escritos, inspirados e proféticos, aprendemos isto. Ele vai nos mostrar como é o seu agir, para que vivamos a vida para a qual fomos feitos. Isaías 2:3. Amo isso. A forma como ele age é mostrada a nós para que possamos viver da maneira para a qual fomos feitos. Fomos feitos para viver em sintonia com Deus. Ele quer nos revelar os seus caminhos e as suas obras. Diante dessa declaração, encontrei algumas diretrizes visionárias básicas em Isaías 49, que são repetidas quando Paulo cita Isaías em Romanos 9. Primeiro, olhe para o alto. Segundo, olhe em volta. Terceiro, olhe bem. Quarto, olhe para frente. E 5, diga a verdade. Primeiro, olhe para o alto. Se você está se perguntando como erguer os olhos ao céu, não precisa olhar além do livro de Apocalipse para adquirir uma perspectiva celestial. Por favor, não pense que esse livro é um manual de profecias assustadoras sobre o fim dos tempos. Ele é uma coleção de revelações daquele que era, que é e que há de vir. Deus, independente do tempo, ele é eterno. Ele costuma nos falar a partir dessa posição de eternidade. Na faculdade, tive um semestre inteiro de estudo do livro de Apocalipse e ainda fico desnorteada com qualquer tentativa humana de comprimi-lo na nossa dimensão de tempo. Duvido que João, o revelador, sequer tenha entendido tudo o que escreveu. Às vezes, não há problema em não saber tudo. Limitar-se a apenas crer que há um drama muito mais grandioso do que podemos imaginar acontecendo por trás dos bastidores. Existe uma necessidade aterradora de olhar para o alto. Ainda estamos pregando Jesus, ainda andando pelas praias da Galileia, caminhando com os rapazes despidos da sua divindade, movendo-se pela terra como filho do homem. E quanto ao Jesus que se revelou a João, imagine isso se puder. O filho do homem com uma túnica e um peitoral de ouro. O cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze refinado na fornalha, sua voz como catarata, segurava as 7 estrelas na mão direita, sua boca como uma espada afiada, o seu rosto como o sol enquanto está próximo da terra. Vi tudo isso e caí como um morto aos seus pés. Sua mão direita me levantou, e fiquei tranquilo quando ouvi sua voz. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, estou vivo. Morri, mas voltei à vida, e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte, abrem e fecham as portas do inferno. Agora escreva tudo o que você vê, as coisas que são e as coisas que estão a acontecer. Apocalipse 1:13. Vamos ser realistas aqui. João era muito possivelmente o mais equilibrado dos 12. Parece que ele pôde ter sido um dos favoritos de Jesus. Afinal, foi a ele que Jesus confidenciou na última ceia. João viu Jesus revelado no céu como Filho de Deus e desmaiou como morto aos pés dele. Isso é um pouco mais do que Jesus carregava ovelhas e assava peixes. Esse é o Filho de Deus Altíssimo, que carregava ovelhas, revelado como um rei guerreiro que segurava as estrelas armado e majestoso. E se começássemos a pregar sobre essa revelação feroz de Jesus? Falando sério, veja a abertura do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus o Messias. Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele a entregou por meio do anjo a seu servo João, e João contou tudo o que viu, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Leitor, você é um abençoado. São abençoados também os que ouvem e guardam as profecias, todas as palavras escritas neste livro. O tempo está para se cumprir. Apocalipse 1, do 1 ao 3.
Este livro é, antes de tudo, uma revelação de Jesus. Há uma bênção declarada sobre o leitor, o ouvinte, e o que guarda essa revelação, de modo que estou pensando que ele é mais do que digno da nossa atenção. Porque essa revelação seria necessária? Não temos um registro de como ele viveu e andou nesta terra? Creio que ela é um vislumbre de quem verdadeiramente é Jesus, triunfante, o nosso Messias. Ele se despiu e se tornou como nós, para que pudéssemos nos despojar e nos tornarmos como Ele. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é glorioso. Portanto, olhe para o alto. Em seguida, olhe em volta. A partir do momento em que temos um vislumbre da perspectiva do céu, começamos a ver a nós mesmos, nossos arredores e os habitantes da terra através de olhos diferentes ou mais iluminados. Isaías experimentou isso quando ficou perplexo com a revelação de Deus em Isaías 6. Primeiro ele viu que as suas palavras eram impuras. Então ele pensou no povo com quem vivia impuro. Uma brasa foi usada para expurgar a sua culpa e pecado. E Isaías respondeu: envia-me. Ele foi expurgado, ampliado e estava pronto para ir a um povo que Deus disse a ele antecipadamente que o ouviria. As imagens contrastantes e conflitantes de um Deus santo e justo, e que vemos quando olhamos para nós mesmos e para o mundo que nos cerca, deveriam partir o nosso coração. Olhe ao seu redor, ligue o noticiário ou assista uma comédia. O que você vê? Eu vejo pecado e injustiça, mas também vejo filhos da luz começando a sair do esconderijo para enfrentar as densas trevas que se acumularam quando eles estavam escondidos na luz. Depois devemos olhar bem. Creio que isso significa que precisamos procurar maneiras de fazer o bem e trazer saúde ao que não está bem ou saudável em nosso mundo. Isso significa fazer brilhar a luz para expor áreas de trevas, trazendo esperança aos desesperançados de perto e de longe. Significa desviar-se do mal e fazer o que é certo, restaurar a saúde e a força ao que não está saudável ou está comprometido. Fazer essas coisas pode variar desde promover soluções econômicas e educacionais até resolver problemas relacionais. Em volta de nós existem casamentos e famílias que precisam ter a sua saúde restaurada. Há também pessoas com uma necessidade desesperada de medicação, de água limpa e de alimentos. Existem os solitários que precisam ser colocados em famílias, órfãos a serem adotados e cativos a serem resgatados. Há homens e mulheres oprimidos e marginalizados para serem levantados. Olhe bem. Meninas, eu vou deixar um apêndice aqui no final do livro, como sempre, quando Deus fala ao meu coração. E geralmente os capítulos do livro que eu leio se encontram muito com o meu devocional, com aquilo que Deus tem compartilhado ao meu coração. E outro dia eu estava aqui orando e pensando, e Deus falou comigo: não tenta me entender dentro da tua época, porque eu sou eterno, as minhas coisas são eternas. Olhe acima das tuas circunstâncias, acima da época que tu está vivendo. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Acima da época, acima, existe algo eterno, algo profundo que eu quero revelar. Então esse capítulo veio muito forte, porque nós possamos entrar nesse lugar de ver tudo o que nós precisamos ver com os olhos dele, com o coração dele. Amém? Eu abençoo a cada uma de vocês com essa nova visão, em nome de Jesus.